Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 38. Hoje o tema da ministração, irmãos, é a soberania de Deus. Deus, ele é soberano em cima de todas as coisas, e isso não pode nos deixar nenhuma dúvida. A palavra de Deus diz assim: Então, algum escriba e fariseu replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal será dado senão a do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim é o Filho do Homem, estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Nínive e se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação do profeta Jonas. E eis aqui está quem é o maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é o maior do que Salomão. Irmãos, Deus, ele nos surpreende. Pode se assentar, irmão, ficar à vontade. Deus, ele nos surpreende. Porque quando Deus me deu essa palavra, até eu fiquei surpreendido com essa palavra. E hoje o tema dessa palavra é a soberania de Deus. Quando nós lemos, sabe, essa passagem, a gente vê que Jesus ele estava começando o seu reinado na terra. Porque estava bem no início, né, no livro de Mateus. E Jesus ele já tinha feito carne e ele estava no meio de nós. E a palavra de Deus fala que Jesus ele estava ali no seu ministério realizando milagre, realizando cura, acolhendo, levando a salvação. Mas no meio daquele mover todo, existia um grupo ali que era formado de fariseu, que era formado de religiosos. E todo momento, irmãos, que Jesus realizava algo, eles vinham com discurso, eles vinham com interpretação, eles vinham questionar o nosso Deus. E hoje eu quero te perguntar, o que é batalha espiritual? Quando nós falamos de batalha espiritual, irmãos, logo vem na nossa cabeça, eu vou lidar com demônios. Mas será que todos os dias a nossa guerra, a nossa batalha é exclusiva com demônios? Será que quando você vai entrar numa guerra, você não para pensar, fala assim, opa, qual é essa guerra que está na minha vida? Será que hoje eu vou lutar, sabe, com o demônio? Será que a minha guerra hoje é esse afronto na minha vida financeira? Qual é a guerra? Qual é a batalha que eu vou ter que pelejar? Jesus, nós podemos ver que na passagem que a gente leu, Jesus ele não estava ali lutando com demônios. Ele estava ali lutando com um grupo de fariseus, de homens religiosos, homens da lei, que estava ali todo o tempo, sabe, impedindo o mover de Deus. E quando nós olhamos, né, para os dias de hoje, irmãos, não é diferente. Nós estamos vivendo, sabe, numa geração que está se tornando uma geração religiosa. Uma geração que acha que tem Deus, mas não tem Deus. Mas, porém, fala de uma forma como se estivesse. E nós podemos ver no dia de hoje que, cada dia que passa, irmãos, a geração de hoje, ela está buscando, sabe, o materialismo. Todos os dias, sabe, ela está voltado. Não que é errado, irmão, você buscar a bênção de Deus para a sua vida, não é errado. Mas eu preciso saber
Será que a bênção é maior do que o meu Deus? Será que a bênção que eu estou buscando, essa algo material, é maior que o meu Deus? Porque hoje nós vamos, tá vendo essa ministração, irmão, é algo sobrenatural. Porque Jesus, ele estava ali, sabe, realizando aquilo que ele foi chamado. E lá no livro de Salmo 19, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: o céu proclama a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra da sua mão. Todos os dias, irmão, a humanidade, ela quer colocar Jesus em prova. Todos os dias, sabe, essa geração, ela quer colocar, será mesmo que Jesus existe? Será mesmo que isso vai acontecer? Era isso que acontecia, irmão, nos dias atuais. Quando Jesus estava lá, sabe, ele estava questionando. Hoje não pode, porque hoje é sábado. Será como Jesus vai expulsar demônio? Será que é através do Beelzebul? Será? Mas não pode curar. Se você for pegar o capítulo 12 do livro de Mateus, irmãos, Jesus, em todo momento, Jesus estava realizando cura, milagre. Mas ali, ele estava ali afrontando o próprio Jesus. E a palavra de Deus fala que Jesus, ele ainda fala assim, lá no versículo 34, diz assim: raça de víbora, como pode falar coisas boas sendo os maus? Porque a boca fala o que está cheio o coração. Quem de nós não fomos enganados? Quantas das vezes você conversa com alguém e você fala assim: nossa, a pessoa é grande servo de Deus. Essa pessoa tem um temor de Deus. Mas de repente você olha a atitude daquela pessoa, não é nada daquilo que a pessoa profere. E Jesus, ele fala na palavra: como pode alguém falar dessa forma? E quando Jesus chega, sabe, para aqueles fariseus, ele diz assim: olha, vocês não vão ter sinal nenhum. Vocês têm um sinal, que é o sinal do profeta Jonas. Todos nós, irmãos, eu creio que a maioria conhece a história de Jonas. Quando Deus fala para Jonas: olha, desce a cidade de Nínive e começa a pregar para aquele povo, porque eles estão corrompidos. A palavra de Deus fala que o profeta, ele foge da presença de Deus. E ele vai ali, sabe, e vai para Tarso, e ele chega e pega aquela embarcação. E ele cai no ventre de uma baleia. E a palavra de Deus fala que ele fica 3 dias e 3 noites no ventre daquela baleia. Jonas, ele cai num calabouço, irmãos. Ele não morre ali, ele cai naquele calabouço. Mas Jonas, ele tinha uma oportunidade de sair dali. E quando a palavra fala que Jonas, ele cai em si, e ele ora e pede perdão para o Senhor, a palavra fala que Deus faz com que aquela baleia cospe Jonas na praia. E o Senhor Jesus vira para aqueles homens e fala assim: olha, esse é o sinal. Irmãos, é tão maravilhoso a palavra, porque eu estou aqui no Novo Testamento, Jesus jogou lá no Velho Testamento. E falou assim: olha, isso aqui é um sinal profético. Porque vem alguém maior do que Jonas, existe alguém maior do que Jonas. E esse alguém, ele vai ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra. E esse alguém morrerá e ressuscitará por mim e por você. É incrível, irmãos. Porque se nós formos olharmos, quantas das vezes a gente duvidou da palavra de Deus? Porque Deus, ele estava lá, fazendo as coisas que ia acontecer. Porque a sabedoria do Senhor é algo sobrenatural. E Jesus fala: olha, você já tem um sinal.
Mas Jesus já conhecia o coração daqueles homens, irmãos. Porque o Senhor, Ele sonda o nosso coração. Ele, ainda que a palavra não saiu da nossa boca, o Senhor já conhece. O Senhor já conhecia, sabe, o caráter, a intenção daqueles religiosos. E em nome de Jesus, que nós possamos entender o propósito do Senhor nas nossas vidas, o propósito do Senhor da palavra, que nós possamos sair, sabe, marcado pela glória do Senhor, pela manifestação do Espírito Santo de Deus. Lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, diz assim: porque o tributo invisível de Deus, assim é o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, tais homens são, por isso, indesculpável. Nós, como seres humanos, irmãos, nós vemos aquilo que Deus fez. Nós vemos a obra do Senhor. Não tem por que questionar o poder de Deus, porque Ele é visível. A própria palavra fala que é inculpável eu e você questionar o poder de Deus. Porque Ele está Deus do princípio. Ele criou todas as coisas, inclusive nós, homens, que falam homem e mulheres. Mas aqueles homens, eles não estavam nem aí por isso. Eles queriam questionar. Quantas das vezes, irmãos, pela nossa posição, nós adulteramos a palavra de Deus? Nós confrontamos o Senhor. Nós duvidamos. Porque nós somos imediatistas. Nós queremos a coisa para ontem. Ah, mas se o Senhor não fazer, eu não permaneço mais. Eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, que existe algo maior que está em jogo. É claro que o Senhor, Ele tem grandes bênçãos para as nossas vidas. O Senhor, Ele tem grandes realizações para as nossas vidas. O Senhor, Ele quer te usar, mas Ele deixa na palavra. Existe alguém maior. Existe o eu sou, o Emanuel, o Deus conosco. Por isso que em nome de Jesus, todos os dias nós temos que refletir e nos avaliarmos. Tudo que era necessário, irmão, tudo que era necessário já foi feito. E não há dúvida da existência do Senhor. Não há dúvida. O sinal de Jonas, do profeta Jonas, era um sinal profético. E se eu for olhar, falar para você, quem de nós conseguiria viver 3 dias e 3 noites no ventre de um animal? Ninguém, irmãos. E eu falei, Senhor, como pode essa palavra? E Deus aí falou, porque não era algo natural, era algo sobrenatural. Só que o Senhor, irmãos, Ele continuou falando. E Ele falou assim, olha, o segundo sinal vai estar lá em 1 Reis 10, de 1 a 9. Irmãos, eu não vou ler por causa do tempo, mas depois se quiser conferir em sua casa, 1 Reis 10, de 1 a 9. Jesus, Ele menciona uma rainha do sul. E Jesus fala assim, olha, esse é um outro sinal. Essa rainha do sul, ela vai ao encontro do meu rei, do meu servo Salomão. E você sabe, conhece a história de Salomão. Porque Salomão, como rei, ele faz uma oração sincera diante de Deus. E ele chega para Deus e fala, Senhor, me dá sabedoria para que eu possa julgar o povo corretamente. E a palavra de Deus fala que Deus derrama sobre Salomão esta sabedoria. Só que esse noticiário, irmãos, começou a andar, porque ninguém viu algo tão grandioso. E quando essa notícia chega, né, lá na rainha do sul, que é a rainha Sabá, ela fica assim, completamente assim, atormentada com aquela situação.
Só que um dia a rainha de Sabá junta com a comitiva dela e vai ao encontro do rei Salomão. E a palavra de Deus fala que ela chega diante do rei Salomão e ela começa a fazer pergunta, irmãos. Era uma rainha, não era qualquer pessoa. Eu imagino que ela elaborou, sabe, texto, diálogos profundos, de coisas difíceis. E a palavra de Deus fala que tudo o que ela falava, Salomão respondia com a maior facilidade. Mas quando a rainha de Sabá, que é essa rainha do sul, e a palavra fala, irmão, que ela veio de uma terra distante. Quando ela olha para o oficial do rei Salomão, e quando ela começa a olhar as vestes daquele povo, quando ela começa a olhar a comida daqueles oficiais, e quando ela começa a olhar para a casa de Deus, essa rainha de Sabá, ela fica perplexa de tanta maravilha. Eu estava perguntando ao Senhor, Senhor, como? Porque era uma rainha. E como rainha, ela tinha as etiquetas. Como rainha, ela sabia se vestir, ela sabia sentar à mesa, ela sabia usar os talheres corretamente, ela sabia servir a melhor comida. Ela sabia todas as coisas, irmãos. Eu não estou falando de uma pastora Gorete tão simples, eu estou falando de uma rainha. E o Senhor falou para mim, olha, por quê? Ela ficou assim, tão perplexa. Porque aquilo não era nada humano. Não era nada natural. Era algo sobrenatural. E sobrenatural, irmão, só o Senhor pode fazer. E a palavra de Deus fala que quando ela vê aquela situação, ela pega todos aqueles despojos, irmão, e era muito ouro, era muita riqueza. E ela entrega para o rei Salomão. E eu quero dizer para você nessa noite, que ela reconhece o poder que Deus derramou sobre Salomão. E Jesus começa a falar com esses fariseus e fala assim, opa, mas mesmo com tudo isso existe o maior. Eu sou o maior. Nós precisamos entender, irmãos, que não existe batalha, que não existe guerra, mas existe um Deus que é maior sobre todas as coisas. Enquanto nós começarmos a colocar isso no nosso coração, nós podemos avançar, porque nós sabemos que tem o maior, aquele que está sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Sobre todas as coisas, o nosso Jesus está. A palavra de Deus, ela é muito clara, irmãos. Que Satanás, ele já foi derrotado. A palavra de Deus, ela é muito clara. Que o Senhor, ele foi lá no inferno e pegou a chave. Mas Satanás, todos os dias, ele quer nos afrontar. Com as suas mentiras, com a sua religiosidade, com os desprezos, com o engano, com as traições. Eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, existem vários tipos de luta. Eu não sei qual é a sua luta nessa noite, você não sabe qual é a minha luta nessa noite. Mas eu quero dizer para você que existe um Deus que é maior sobre elas. E em nome de Jesus, que mesmo Salomão sendo o homem mais sábio daquela época do mundo, Jesus falou assim, opa aí, eu sou o maior, eu cheguei. Eu sou o maior. E a palavra de Deus, para concluir, lá no livro de João, capítulo 1. Se você quiser pôr na tela para mim, Evelyn, eu te agradeço. Capítulo 1, versículo 14. Diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, irmãos, e de verdades. Vimos a sua glória, glória
como unigênito do Pai. Jesus foi o maior sinal da existência nessa terra. E em nome de Jesus, se nessa noite você veio aqui buscar um sinal, eu quero falar para você, irmãos, não é errado você pedir um sinal. Eu tenho que esclarecer. Porque senão você vai falar assim, olha pastor, então eu não posso pedir um sinal. Irmãos, eu peço um sinal para o Senhor. Eu tenho projetos. E eu falei para o Senhor outro dia, eu falei, Senhor, eu tenho projetos para o ano que vem. Me dá um sinal, Pai. Se eu levo esses projetos para frente. Porque minha visão é limitada, irmãos. Meus pensamentos são limitados. Ainda que você, sabe, seja a pessoa mais inteligente como humano, como seres humanos, nós somos ilimitados. Nós não conseguimos enxergar atrás da parede. Nós somos limitados na nossa oração. Nós somos limitados no nosso louvor. Nós somos limitados na nossa adoração. Nós somos limitados na nossa persistência. Tem dia que você está, sabe assim, um foguete, mas tem dia que você está recuado. Porque nós somos limitados. E eu falei, Senhor, eu te peço um sinal, não é para saber que eu sei que o Senhor faz, mas é porque eu sou limitada. Mas aqueles religiosos, irmãos, eles não tinham humildade no coração. Eles queriam saber realmente se o Filho do Homem fazia. E eu quero dizer para você nessa noite, que a nossa batalha não seja maior do que este sinal. Eu disse para vocês que todos nós temos uma batalha. Tem pessoas, meus irmãos, que hoje estão guerreando com demônios. Tem pessoas que a batalha dela é no casamento. Tem pessoas que precisam de ir para a guerra por causa do filho. Tem pessoas que vão batalhar pela vida financeira. Ai, irmãos, são tantas batalhas, são tão guerra. Tem pessoas que vão batalhar ministerialmente. Mas eu não sei qual é a sua batalha. Mas dá nome para a sua batalha. Mas nunca, irmão, presta atenção, nunca deixa a sua batalha ser maior do que aquilo que Jesus fez por você na cruz. Todas as vezes que a sua batalha, sabe, sobressair, você fala assim, opa, existe um maior. Existe um maior que está comigo. Mas nunca deixa. Talvez a sua batalha hoje é permanecer na casa do Senhor. Irmãos, talvez você fale, assim, não, pastor, que batalha boba. Irmãos, uma das maiores batalhas do nosso adversário é nos tirar da presença do Senhor. Mas que essa batalha guerreia. Eu falo que tem mais ou menos 6 meses que eu tenho enfrentado muitas guerras, irmãos. Eu falei, Senhor, eu nunca passei por tanta luta e tantas guerras, nem na época que eu perdi o meu marido. Tinha dia que eu chegava aqui na igreja, não era a pastora Gorete, eu estava os pedaços. Mas eu vim assim mesmo. Porque eu sei que o louvor, ainda que você não consegue louvar, o louvor te muda. Ele entra no teu coração. Ainda que você não consiga orar, mas se você recebe uma unção, a Bíblia fala que a unção, ela quebra todo o jugo e tira toda a sentença. Irmão, nós temos várias, sabe, armas espirituais que nós possamos usar, mas nós não pode ficar acomodado. Nós não pode ficar em casa, falar, eu estou passando por essa luta e vou ficar em casa, porque Satanás vai tirar proveito. Eu preciso de estar na casa do Senhor. Eu preciso, sabe, entrar nessa guerra, mas eu preciso estar junto. Eu preciso receber uma palavra, porque a palavra, ela nos fortalece. E a Bíblia fala que a fé vem por ouvir. Se você ler a Bíblia na tua casa, você não vai ser edificado, mas se você vir na casa do Senhor e ouvir a palavra, você sai edificado. São princípios espirituais que nós não podemos nunca abandonar. São princípios espirituais, irmãos, que nos levam avante.
Se os dias lá fora está difícil, se o povo lá fora está se tornando religiosos, mas nós precisamos pedir para Deus uma estratégia para ganhar almas. E aonde que nós vamos ganhar essas estratégias? Aqui na casa do Senhor. Que em nome de Jesus, que as nossas guerras, elas vêm nos forjar, mas elas não vêm nos parar. Que as nossas batalhas, elas vêm nos fortalecer, mas jamais nos enfraquecer. Mas que nós possamos ser fortes. Porque a palavra de Deus fala que aquele que semeia, irmão, com choro, ele volta colhendo os seus feixes. Aquele que vem para a casa do Senhor chorando, ele volta transformado, ele volta renovado. E quando eu levo isso para a minha consciência, irmãos, não tem mimimi. Eu preciso estar na casa do Senhor. Eu preciso estar na casa do Senhor. Porque é aqui, irmãos, que me dá combustível. Aqui que carrega as minhas baterias. Muitas das vezes a batalha quer nos tornar, sabe, autossuficiente, mas nós não somos. Ainda que você tenha a maior faculdade, ainda que você, sabe, seja inteligente dos inteligentes, eu quero dizer para você, existe um maior que é o Senhor. Ele é o maior. Eu não posso ser autossuficiente e falar assim, olha, eu vou andar por aí. Não. Eu vou buscar poder, porque há poder no nome de Jesus, Wagner. Há poder no nome de Jesus. E eu busco, sabe, para me sair daqui fortalecido. E o povo de Deus verá os milagres. E não vai precisar, sabe, duvidar daquilo que o Senhor tem nos falado. Porque no tempo certo o Senhor vai cumprir nas nossas vidas.